que alguns companheiros precisam sair, né? Fiquem à vontade, não se preocupem, né? E vamos, então, continuar com o nosso estudo. E nós estamos estudando capítulo sobre a identidade dos espíritos, né, nas comunicações. E esse é um assunto importante, porque muitas vezes, né, é preciso ter muita acuidade, né, para a gente perceber que, às vezes, pequenas coisas podem trazer problemas sérios nas comunicações. E a identidade, então, dos espíritos, como nós vimos no primeiro trecho que lemos, né, do Kardec, ela é secundária. Mas, como geralmente nós temos, muitas vezes, a vontade de saber, né, o nome de quem está se comunicando, o nome de quem é o nosso anjo guardião, e por aí vai, né? É uma coisa muito próxima de nós. Quando a gente fica conhecendo uma nova pessoa, a gente se apresenta, a gente quer saber o nome, a gente quer saber de onde veio e assim por diante. Então, dado que os espíritos estão aí se comunicando conosco, é razoável esperar que nós procuremos um nome, né? Kardec faz uma dissertação importante a respeito dos espíritos superiores, né? E ele coloca algumas coisas interessantes que nos faz refletir, né? Por exemplo, uma das coisas que ele faz é que, supondo um espírito muito elevado que já praticamente atingiu a perfeição. Ora, no estado de perfeição, ele não vai se importar, né, de dar qualquer nome das 1000, ele coloca 1000 reencarnações, né, que aquele espírito teve até atingir a perfeição. Eu provavelmente não vou ter só 1000, eu acho que eu vou ter umas 5.000 a 10.000, sei lá. Mas, de qualquer forma, ele diz, olha, essa parte aqui não é tão importante, né? Então, ele pode até dar um nome, se a gente quiser, mas ele não faz questão. A questão é que pode acontecer, né? Um espírito perfeito dificilmente vem para dar uma comunicação por meio de um médium, né, no mundo de expiação e provas como o nosso. Eu acho razoável que a gente tenha esse escrúpulo, né? Olha, se a gente não consegue entender, muitas vezes, nem mesmo um Emmanuel, que se coloca como um espírito ainda ligado, né, à nossa, ao nosso globo terrestre, que é um mundo de expiação e provas, por que vir um espírito perfeito? Não é? Por que achar que precisa vir um espírito perfeito? Entretanto, podem haver espíritos que já têm uma elevação de pensamentos e sentimentos ligado a esse grande grupo de espíritos, né, que podem ter lá, tem um espírito mais perfeito e um outro. E aí esse menos perfeito, mas que está mais acomodado ao nosso mundo, ele pode vir e dar uma comunicação como se fosse aquele espírito perfeito. E nisso Kardec fala, olha, precisa ter algumas sutilezas, porque isso não seria uma fraude, né? Não necessariamente é uma fraude. Então, ele nos alerta, né, para a questão da identidade, mas quando vem ensinamentos de
elevada moral cristã, né, baseada não no cristianismo, vamos dizer assim, tradicional, mas no, no, nos ensinamentos diretos de Jesus, né, ah, que estão ali para nós expressos, principalmente o entendimento espírita no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, não há por que se preocupar. Devemos nos preocupar se um espírito de elevada categoria, infelizmente, falar qualquer coisa que não é razoável do ponto de vista do Evangelho, que nós conhecemos. A pergunta, muitas vezes, que a gente tem que se fazer, dado que o médium influencia nas comunicações, como nós estudamos ali, o médium pode não ter traduzido adequadamente aquilo que o espírito queria dizer. E pode ser também que o próprio médium tenha colocado a sua opinião e não a do espírito na comunicação. Todos os médiuns são passíveis de erro. Não é? Então, nessas horas, calma, fica com a parte boa e, como dizia o Kardec, joga fora, né, aquilo que não presta. Muito bem, mas nós estamos tratando da identidade dos espíritos e paramos, né, na semana passada, né, com um aspecto interessante, que ele fala assim: segue-se ainda que, seja qual for o nome sob o qual, né, o que alguém invoque o seu anjo guardião, se é São Pedro, São Paulo, se, se eu quero que seja a Joana, né, o espírito pode, nosso anjo guardião pode assumir esse nome, não tem problema, né? Então ele assim, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, por quê? Porque o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Nós paramos nisso e, então, a partir daqui vem o mesmo ocorre todas as vezes que parará, parará, parará. Ok? Esse é um resumo mais ou menos rápido da reunião da semana passada, do estudo da semana passada. A Elisete está aí, quer continuar lendo? Estou sim, Eduardo. Vamos lá. Pode continuar? Obrigado. Dá-se a mesma coisa todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de que seja ele, podendo-se dizer em todos os casos que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão do nome é secundária, de sorte que se pode considerá-lo como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Isso. Então, veja que coisa importante que o Espírito está dizendo aqui, né? Ele pode até assumir, suponha um espírito bastante superior que venha falar algumas coisas, né? E tome, sei lá, o nome do Voltaire ou o nome, né, de um conhecido homem de ciência, por exemplo, eu vou falar um nome assim, Einstein, né? Bom, nossa, é um nome bastante elevado, né? Que todo mundo tem em alta consideração, uma pessoa inteligente, uma pessoa isso e aquilo.
Muito bem, pode o espírito do Einstein se comunicar? Mas não tem a menor dúvida, ele pode. É o Einstein? Bom, se o espírito assinar como Einstein, a presunção pode ser que seja o Einstein. E pode não ser. Mas, mesmo que não seja, ele fala alguma coisa que desminta que seja o Einstein? Não. Então, pronto. Vai fazer diferença saber se é o Einstein mesmo ou não? Também não. É esse o aspecto que ele coloca, né, como sendo muito importante, né? Então, o que, em resumo, a questão do nome é secundária nesses casos, podendo-se, né, considerar o nome como simples indício da categoria do espírito, né, na escala espírita. Ok? Dúvidas? Comentários? E é por isso que o Kardec e os espíritos insistem o tempo inteiro. Olha, você tem que estudar. Por quê? Bom, nós somos muito propensos a acreditar em coisas que podem, né, resultar em benefício para nós. Então, vem um espírito por meio de um médium e fala assim: se você, né, tomar suco de limão 5 vezes a cada, né, quer dizer, uma vez a cada meia hora, e esse limão aqui for bem amargo, se tiver assim, se tiver assado, vai curar todas as doenças, principalmente o câncer. Mas eu vou querer acreditar. Ainda mais se ele assinar, como, por exemplo, o Louis Pasteur. Eu vou querer acreditar naquilo. Agora, é razoável? Existem evidências científicas, e o Kardec colocava lá, né? Se a ciência, se o espiritismo, né? Desculpa, se a ciência desmentir o espiritismo em algum ponto, o espiritismo se modifica em favor da ciência. O conhecimento espírita se modifica na direção da ciência. Mas tem que ser alguma coisa realmente fundamentada. Então, a gente precisa ficar atento àquilo que está sendo dito ao espírito. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o espírito pode tomar o nome de alguém muito importante e a nossa vontade de acreditar e ainda mais ficar orgulhoso porque um espírito importante veio na nossa reunião e deu uma mensagem que é sobre a cura, né? E todo mundo acredita. E aí propaga e joga agora ainda mais, né, que nós podemos jogar na internet e tudo. A gente precisa ficar muito atento com isso, né? Então, é importante nós estudarmos para podermos questionar aquilo que vem dos espíritos. E o questionamento não é somente sobre o estudo, não pode ser somente sobre o conhecimento das obras espíritas. Ele tem que ser também baseado no conhecimento que a humanidade tomou como base de conhecimento científico. É importante a gente fazer isso. É importante nós estudarmos filosofia para vermos os diferentes modos, né, de pensar dos diversos pensadores que vêm trazer a reflexão para todos nós. Então, é importante ler sobre filosofia, é importante ler sobre
ciência. E é importante ler, né, sobre os aspectos religiosos que nos fazem a conexão com Deus, nosso Pai. Então, a questão da comunicação, ela é importante. A questão da identidade do espírito é importante em parte. Ela é importante em parte. Principalmente que nós vamos ler, né, em sequência do que está escrito aqui. Comentários, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Vejam que eu estou dando minhas opiniões a respeito do que está escrito aqui, tá ok? Uma opinião pessoal minha, beleza? Tá bom, então vamos em frente. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para dar mais crédito às suas palavras. Este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será exagerada contra semelhantes substituições. É graças a esses nomes emprestados e, sobretudo, com auxílio da fascinação, que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram fazer que se aceitem as mais ridículas ideias. Veja bem, ele está nos alertando, né, sobre espíritos que querem realmente dominar um médium. Eles querem se fazer ouvir. Então, são espíritos orgulhosos, são espíritos prepotentes, né? E que usam nomes de pessoas conhecidas na Terra para propagar inverdades ou aquilo, né, que é da cabeça deles e do seu orgulho. E ele fala assim: este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada com semelhantes substituições. O que ele está dizendo para nós, certo? É que, na maioria das vezes, os médiuns estão sendo envolvidos por espíritos desta categoria. Quando a gente pensa na época do Kardec, né, é importante a gente lembrar que Kardec, mesmo nas reuniões da Sociedade Espírita Parisiense, né, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, ele questionava os espíritos, né, e ele não tinha medo de questionar. Por quê? Porque muitos médiuns eram enganados. Se nós pensarmos que estão aqui na crosta terrena, principalmente os espíritos que não conseguem se elevar, que acham ainda que estão com o poder de influenciar A, B ou C, né? E que os espíritos superiores, os espíritos realmente elevados, são espíritos que estão trabalhando frequentemente no benefício de todos. É razoavelmente é razoável pensar, né, que você tem muito mais espíritos inferiores querendo se comunicar conosco para manter, né,
o seu orgulho e a sua prepotência, subjugando o médium, do que você tem espíritos superiores, vindo a qualquer dia, a qualquer hora, só porque tem um médium à sua disposição ali. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Comentários? Muito bem, então vamos em frente. Oi. É por isso que hoje tem tanta gente falando. Está me ouvindo bem? Não, eu vou começar agora. Fala aí de novo. Melhorou? Sim. Então, Eduardo, por isso que tem muita gente hoje falando sobre espiritismo, cada um com aquilo que lhe vem na cabeça. A interpretação das obras de Kardec, tanto do Chico, estão sendo assim vistas de maneira muito, muito diversa. Muito o quê? Muito diversa, muito diferente de um para outro. Tá muito baixo, Eduardo? Não, eu sinto como se estivesse um. Está abafado o seu som. Isso, é abafado, essa é a palavra, né? Obrigado, Elisete. Imagina. Que eu estou usando. Eu estou usando um fone de ouvido Bluetooth e ele faz, eu acho que é ele que está fazendo isso. E o meu celular não tem. Não, não, tudo bem, não tem, mas eu entendi. Olha, Faustinho, é o seguinte, né? A gente precisa ter muita clareza, né? Que, tendo em vista que a doutrina está aí e que a doutrina espírita ela não tem um ferrolho na cabeça de ninguém, né? Ela é aberta para todos mesmos lerem, interpretarem e se responsabilizarem a partir do conhecimento que tem dela nas suas ações, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, é esperado que alguém tenha uma opinião diferente da nossa, lendo sobre o mesmo assunto, a questão da interpretação. A pergunta sempre que a gente tem que se fazer é: muito bem, essa interpretação, ela atende os conceitos da lógica que o Kardec colocava? Se você for nessa, se você destrinchar, avançar um pouco com aquela interpretação para itens importantes, né, das consequências que seriam consequências naturais daquele modo de pensar, se elas ferirem, né, o evangelho, cara, aquela opinião não é boa, aquela interpretação não é razoável, né? Então, não passe para frente, simplesmente descarte, né? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que pensar. E, geralmente, o que é mais perigoso e a gente precisa ficar atento, e isso se dá também nas comunicações, que agora todo mundo fica colocando tudo na internet sem fazer uma análise adequada, porque colocar na internet todo mundo saber que você é médium e que recebe mensagem de A, B, C, D, né? Pessoas, espíritos importantes e tudo, isso dá status, né? Vamos dizer assim. Aí você vai ver coisas absurdas. Não tem lógica, né? Ou, às vezes, a coisa está
razoavelmente boa até um determinado ponto, que aí vem aqueles aspectos que o espírito vem mostrar a sua inferioridade ao sugerir uma coisa, por exemplo, olha, faça um ritual assim, 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 faça isso, daquilo. O espiritismo não tem rituais. Então, essas interpretações, que equivalem também a uma comunicação espírita, né? No final das contas, porque no que eu estou fazendo aqui, ao interpretar aquilo que está escrito no livro do Kardec, de uma certa maneira, eu estou fazendo uma comunicação espírita, certo? Só que sou eu que estou falando. Tem que ser pesada, tem que ser ouvida, lida, e falava assim, Eduardo falou abobrinha, joga fora isso que ele falou. Ah, tem coisa boa que o Eduardo falou? Tem, então fica com a coisa boa do que eu falei, mas joga fora o resto. Infelizmente, nós temos sim interpretações absurdas. O que vai fazer? Nós não temos aquele dogmatismo, né? Você só pode falar aquilo que o presidente da Casa Espírita falou que você pode falar. Opa, calma lá. Se um presidente de uma casa espírita diz aquilo que você pode ou não fazer dentro do centro espírita, desculpa, se eu aceitei um estatuto, uma forma de regulamentar que tem lá algumas coisas, tal, bom, dentro daquilo que eu concordei em participar daquela casa espírita, presidente da casa espírita tem todo o direito de chegar para mim e falar assim, ó, meu, isso que você está falando aqui vai contra tal coisa que fere a doutrina espírita. Você não pode falar isso aqui, ainda mais em nome do nosso cantinho. Porque a hora que eu estou me manifestando aqui nesse estudo e digo que eu fiz uma prece pedindo o amparo dos espíritos trabalhadores da Casa Espírita, que é o grupo espírita Nosso Cantinho, e eu estou dirigindo esse estudo, eu tenho uma responsabilidade danada sobre aquilo que eu falo. Eu posso fazer uma interpretação que é muito contrária. E todo mundo tem todo o direito de me contrariar. Falar assim, não, isso daí não está escrito em lugar nenhum, isso não está certo, não. Então, eu concordo com você que existem muitas interpretações que são díspares. Uma vai num caminho, outra vai no outro caminho, completamente diferente. Principalmente quando a gente mistura, né, o aspecto filosófico e religioso com os aspectos da vida em sociedade natural, normal, que a gente tem que conviver. Aí a coisa pega. Por quê? Porque aí é uma interpretação que vai baseada nas convicções, né, políticas, nas condições econômicas e assim por diante de cada um daqueles que estão falando, né? E é por isso que a gente, nas casas espíritas, a gente pede que não se entre o aspecto político. Por quê? Porque a política depende de cada um, o que você pensa, o que você sente. Não tem nada a ver com aquilo que está escrito nas obras quando você está estudando. A interpretação, ela é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ficar ciente que essa interpretação é do indivíduo e não daquilo que está escrito. Eu emito a minha opinião, pelo que eu li, pelo que eu estou ouvindo aqui, né?
Eu emito uma opinião, mas essa é minha opinião. Eu gosto de deixar muito claro, mas na hora que eu estou lendo o livro, ó, o livro está dizendo isso, assim, assim, assim. Se você disser qualquer coisa contrária a isso que está sendo dito aqui dentro do texto do Kardec, certo? E não conseguir me provar cientificamente que você está correto, cara, eu não aceito você, eu fico com o Kardec. Eu fico com aquilo que está no livro. Entendeu? Essa é a minha visão. Vamos em frente ou você vai falar alguma coisa? Não, Eduardo, mais nada. Era esse raciocínio que eu queria chegar, porque o que acontece? É, a gente ouve muita coisa que está distorcendo e levando assim para o lado pessoal aquilo que o Kardec fala, né? Então, você percebe que às vezes o que a pessoa fala, ele está envolvido por espíritos que estão brincando com ele, mas ele está levando isso a sério. Pois é. São coisas que eu falo assim, mas está escrito lá, mas o cara não está enxergando aquilo. Então, aí abre esses comentários e aí, né, você vê gente falando baboseira todo dia. Uhum. Então, tem que Tem manter mesmo. firme. Tem que manter firme. Senão, eu É. Bom, vamos em frente então? A questão da identidade, como já dissemos, é, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, pois os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a pessoa deles, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que aquele que deu o nome se chame Pedro ou Paulo. Devemos julgá-lo pela sua qualidade, não pelas suas insígnias. Se Isso. um, vi, Não, pode se, ir. se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Já não sucede a mesma coisa com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. É razoável, portanto, que em tais circunstâncias procuremos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Isso. É muito importante a gente parar um pouquinho, né, nesse aspecto que ele está colocando. A gente já viu, né, quando os espíritos superiores vêm e, de uma certa maneira, eles nos trazem uma mensagem espontânea, né, o caráter da mensagem e, portanto, o caráter do espírito comunicante aparece no conteúdo da mensagem. Certo? E, obviamente, quando é um espírito inferior, também. Então, é absolutamente necessário que toda a comunicação com os espíritos sofra um escrutínio, sofra uma análise crítica. Quando eu falo uma análise crítica, não é para criticar o conteúdo da coisa, é no sentido de, né, verificar se o conteúdo da mensagem não traz alguma coisa que fere a lógica, que fere o raciocínio, que fere a razão. Né? Além disso, qualificação do espírito. O espírito pode falar coisas boas, mas, por exemplo, eu lembro muito bem, né, que eu estava viajando
com os meus pais, no tempo em que eu ainda dirigia, eu fui levar meu pai e minha mãe lá para a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Eles estavam fazendo tratamento dentário lá. E eu estava viajando e uma irmã minha, né, estava junto, e ela falou assim: ah, o espírito tal, assim, assim, que era de nosso conhecimento, se comunicou e falou que se fosse assim muito difícil a convivência, que era melhor, né, que eu me separasse do meu marido, assim por diante. Eu falei assim, não é possível, né? Um espírito bom nunca, de maneira alguma, iria falar para alguém que deveria se separar do marido, ou da esposa, ou o que fosse. Nunca. Não é, não é admissível. Logicamente, não é admissível. Né? E eu fiz esse comentário. E ela ficou bem abalada, porque era um espírito e uma médium que ela admirava. Mas na reflexão que nós fizemos juntos depois, ficou patente que, naquele ponto ali, né, a médium pode ter colocado alguma coisa que era sentimento dela. Por exemplo, o doutor Hernani Guimarães Andrade, que eu conhecia muito, de uma moral impressionante, uma inteligência, né, muito grande e tal, ele era da opinião assim: olha, não está dando certo determinada relação, né, para o bem de todos, para que ninguém se fira, que não haja consequências desagradáveis no futuro, assim, separa. Se tiver que se acertar com esses filhos, vai ter que se acertar numa outra oportunidade. Nessa não dá mais. Ele falava isso naturalmente, mas ele falava da opinião dele, né? Era diferente de você ter um espírito falando alguma coisa para você. Então, Kardec chama a nossa atenção, né, sobre isso. Mas aí ele vem e fala assim: pois é, mas e quando você evoca um determinado espírito? Ainda na sexta-feira estávamos estudando sobre a questão da evocação, né? E aí a Alessandra fez uma pergunta, eu falei assim: pois é isso aí. Vamos supor que, fazendo aquilo que o Kardec costuma ensinar, que é chamar um determinado espírito, né, que a gente chame o irmão Bento numa reunião das pessoas. Então, evocamos o espírito do irmão Bento. E lá tem um ou dois ou três médiuns, né? Aí vem o irmão Bento. Não tem ninguém que é médium vidente, não tem nada, só, no nosso caso aqui, o Kardec fazia a evocação por escrito e recebia a mensagem por escrito, não era falada. Tudo que nós estamos vendo aqui, né, está sendo colocado pela psicografia. Né? Pode vir o irmão Bento? Pode. Pode ser o irmão Bento que tomou um determinado médium. Olha, usei a palavra tomou, né, de uma maneira, né, que não é a correta, mas é muito típico dentro do Espiritismo a pessoa falar isso daí. Certo? Então, na verdade, o irmão Bento se aproximou e deu uma manifestação por meio de um determinado médium. Era um irmão Bento?
Podia ser. Ele falou alguma coisa que diferisse daquilo que ele sempre falou? Não. Supõe-se, então, que seja o irmão Bento? Sim, supõe-se. Você tem certeza absoluta? Não. Mas aquilo que ele falou é bom, trouxe benefícios, né? Feriu alguma coisa do Evangelho de Jesus, feriu alguma coisa da lógica espírita? Não. Tem problema de você aceitar que seja o irmão Bento? Não tem. Então aceita. E se não for o irmão Bento? Aquele conteúdo todo que ele falou é mais ou menos o modo de pensar do irmão Bento, de todo mundo que já conversou com ele? Sim. Tem alguma coisa ali que contraria aquele negócio, das coisas que ele fala? Não. Qual que é o problema de você aceitar que seja o irmão Bento? Você não quer aceitar? Não. Era o espírito do irmão Bento? Não sei. Mas parece que é. Não tem problema. Né? A gente precisa ter muita clareza nessas horas, muita tranquilidade. Pode não ser, mas se ele falar qualquer coisinha, por exemplo, no meio da comunicação lá, ele fala assim: o Eduardo tem que fazer tal coisa em tal lugar. Opa, calma lá, meu. Quem é o irmão Bento, por mais respeitado que seja por todos nós, esse espírito, que ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Se imiscuir no meu dia a dia. Ele não vai fazer. Aí eu acendo uma luzinha para, opa, o Espírito está dizendo para eu fazer tal coisa, é razoável isso? É muito importante a gente questionar. Né? Um espírito dirigindo uma casa como a nossa não vai ficar falando, faça isso, faça aquilo. Ele preza demais o livre-arbítrio. Ele pode falar assim, filho, presta atenção, em tal coisa assim, 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 certo? Analise bem e veja qual que será a melhor situação, a sugestão, a melhor atitude que você vai tomar. Mas é você que vai tomar. Não sou eu que vou tomar aquelas. Não é o espírito que vai falar, que vai ficar responsável pela ação que eu fiz. Se for um espírito superior, não, ele não vai fazer isso. Daí a questão da identidade. Existem espíritos que querem tomar a identidade de algum espírito venerável? Existem. Principalmente aqueles que atacam as casas espíritas, pelo trabalho que é realizado dentro dela, né? Eles tentam, sim, se imiscuir entre os médiuns, nas comunicações. Daí a importância do médium estudar, do médium perceber o tipo de fluido que está vindo daquele espírito. O médium sabe. Ele tem que ficar atento. E qual que é o ponto-chave? É o médium se apropriar do Evangelho. Quando eu falo ele se apropriar do Evangelho, é ele tentar o máximo possível viver dentro do Evangelho. Isso lhe dá forças para se defender das ações dos espíritos que querem se utilizar da sua mediunidade para trazer confusão dentro da casa espírita.
é o médium trabalhar o seu interior. Ele não vai ficar orgulhoso, porque ele não vai ser o, o meio pelo qual os espíritos vão querer resolver os problemas que tem a casa espírita, que estão nas nossas imperfeições morais e nas nossas relações sociais dentro da casa espírita, que tem que ser baseada no Evangelho. Então, quando a gente fala sobre todos esses aspectos da comunicação e da identidade do espírito, né, a gente vai perceber a importância do estudo, da transformação moral do médium, para que ele se torne efetivamente, né, um instrumento dos espíritos superiores. Mas o médium pode errar? Pode, como todos nós. E tem que condená-lo por isso? Não. Nós erramos. A gente quer ser condenado porque a gente errou? A gente é chamado a atenção, opa, para lá, eu reconheço que eu errei, volta atrás, né? Conserta o erro. É assim que tem que ser vista também a mediunidade, que é uma ferramenta de aprimoramento do homem, né? Da humanidade. Gente, falei demais, peço desculpas. Quiserem comentar alguma coisa, por favor. Não? Então vamos para o item 257. A identidade é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e características são conhecidos, porque são justamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de abandonar que nos permitem reconhecê-los, constituindo isso um dos sinais mais seguros de identidade. O espírito, sem dúvida, pode dar provas de identidade em atenção ao pedido que se lhes faça nesse sentido, mas só o faz quando isso lhe convém. Geralmente, semelhante pedido o magoa, devendo, pois, ser evitado. Deixando o corpo, o espírito não se despojou de sua suscetibilidade. Melindra-se com toda pergunta que tenha por fim pô-lo à prova. Há perguntas que ninguém ousaria fazer-lhe em vida, pelo receio de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração depois da sua morte? Se algum homem se apresentar num salão declinando o seu nome, alguém irá pedir-lhe a queima-roupa que apresente os documentos sob o pretexto de haver impostores? Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interlocutor as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Árago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o interpelassem assim: dizeis que sois Árago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome e sobrenome, os nomes de vossos filhos, o que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. E responderia ele? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Então, Kardec trata, né, a questão com muita lógica, muita sagacidade, né? Ele pergunta: escuta, será que você tem mesmo que
ficar sabendo a identidade o tempo inteiro, né? E aí ele fala do astrônomo egípcio aqui, né? No meu tá Arago, não tem um acento. É Arago mesmo. É, né? Então, agora, o espírito pode ou não se identificar. Vai fazer alguma diferença? Bom, se ele se identifica e fala sobre astronomia com conhecimento de causa, você pode acreditar que seja o Arago ou pode não acreditar. Vai fazer diferença? Mas se ele falar coisas que de astronomia, ele está falando da abobrinha, você não vai questionar. Desculpa, você não vai deixar de questionar. Você está fazendo, né? É importante você questionar. Agora, ele fala assim, então, se ele se apresenta, é um nome famoso. Aí você começa a fazer um monte de pergunta pessoal, de cunho pessoal, para ele, para se certificar, e será que ele vai estar respondendo direito? Será que vai fazer diferença você saber se ele teve um ou dois filhos? Quais eram os nomes dos filhos? Ah, não, tá, isso daí a gente sabe. Ué, qualquer um pode ler, né? A gente não sabe também? Ele só está querendo saber se aquele espírito é assim? Ué, o espírito pode ler a respeito do Arago e falar que é. Você vai ter certeza que é? Não. O conteúdo da mensagem é que é o ponto mais importante da comunicação dos espíritos. Nós vamos encerrar por aqui, né? Então, nós estamos começando, né? Não, já estamos em que parágrafo do item 257? Terminou o 257. Ah, Agora terminou o 257, isso, tá bom. Alguém tem alguma coisa a comentar? Não? Então, nós paramos aqui no item 258, ok? Para a próxima semana. A Cecília está aí? Hoje ela não veio? Tô sim. Ah, está aí. Tô. Faz a prece para nós, então, de encerramento? Faço sim. Obrigado. Senhor, mais uma vez, queremos agradecer pelo nosso estudo de hoje, tão importante. E auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos sempre estar atentos a tudo, colocando em prática tudo o que aprendemos hoje. E com o nosso coração cheio de gratidão, ofertamos a nossa prece para que ela possa ficar armazenada na sala 1 do Grupo Espírita Nosso Cantinho, para ajudar nos trabalhos que seguem. Agradecemos a ajuda dos irmãos que nos assistiram, agradecemos a companhia dos nossos irmãozinhos que vieram estudar conosco, agradecemos a companhia de todos, todo esse grupo encarnado, ligados neste dia, nesse horário, nesse estudo. E agradecemos ao nosso irmão Eduardo, nosso dirigente. Que Deus nos abençoe
e a nossa prece em agradecimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ofensas da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mau pensamento, sentimento ou ações que possa ainda estar dentro de cada um de nós. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em suas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado.